Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta em mais uma aula, mais uma semana aí para a gente estar colocando aí na nossa mente novos conhecimentos, novas matérias. Agora o Sebrae voltando aí com as aulas dentro do nosso currículo, né? Então hoje nós vamos ter a nossa aula na parte de primeiros socorros. Qual que é o capítulo? Vamos lá, capítulo 7. Muito bem, capítulo 7. Vamos lá, galera, vamos estudar? Então hoje nós vamos falar sobre fraturas, né? Qual que é o nosso papel ali como cidadão, como atendente de farmácia, no caso da presença, né? No caso de nós presenciarmos uma fratura. Qual que é o nosso procedimento? O que nós devemos fazer? Qual que é a nossa atuação aí nesse caso, né? Então, primeiramente, nós temos que conhecer os tipos de fraturas, suas classificações, seus sintomas e, claro, o objetivo dessa aula principal, que é os primeiros socorros. O que nós podemos fazer no caso de estarmos presentes, no caso de estarmos diante de uma fratura, ok? Vamos lá então, galera. Qual que é a definição, né, de fratura? Você define como fratura a lesão ou a quebra da continuidade, quando você tem a separação do osso ou quando você tem uma lesão naquele osso, né? Então, quando a gente fala uma fratura, não necessariamente precisa separar os ossos. A partir do momento que você tem uma lesão ali naquele osso, a gente já considera como fratura, né? Pode ser causada por uma pancada, uma queda, um impacto ou um estresse maior do que o osso pode aguentar, né? No caso de algumas patologias, né, como a osteoporose, nós temos casos de fraturas sem quedas, somente o peso da pessoa, somente o ângulo de inclinação que ela vai fazer algum movimento, aquilo pode gerar uma fratura. Então não precisa ser necessariamente uma queda, uma pancada, né? Se o osso está frágil, no caso da osteoporose, nós temos uma fratura aí por causa de um estresse maior do que o osso pode aguentar. O osso está frágil e a pessoa, ao caminhar, fratura o seu osso. Isso é bastante comum em idosos que apresentam a doença de osteoporose, né? Então, fiquem atentos aí nas dicas que nós vamos dando aí durante a aula, porque no final da aula nós temos as atividades para vocês responderem. Não se esqueçam de responder as atividades, ok? Então, mais frequentemente a fratura ocorre em situações de quedas, né, em acidentes, mas também temos fraturas que ocorrem com impactos mínimos ou até espontaneamente, como nós acabamos de falar para vocês, né? A gente chama de fratura patológica, de patologia, de doença, né? Porque em alguns casos, como eu já falei, ocorre um enfraquecimento do osso, não só em relação à osteoporose, mas também em relação a alguns tumores, né? Então, se são situações de doença no osso, que o osso não está normal, e daí essa fratura espontânea, né, ocorre sem o momento da queda, sem a ação de uma queda. É uma fratura que ocorre, a pessoa às vezes até andando ocorre aquela fratura. É uma situação bastante grave, né? Porque nós precisamos desse osso saudável para que ele possa para que ele possa se recuperar mais facilmente daquela situação de quebra. Ok, galera? Então, como que nós vamos diagnosticar uma fratura? Antes de eu falar sobre essa parte, nada substitui o raio-x, né? Então, nós estamos aqui passando para vocês algumas dicas de identificar como que nós vamos mandar, né? Em alguns casos, mandar ou não para a pessoa fazer o exame de raio-x, mas nada substitui o raio-x. Ele que vai dizer exatamente o que aconteceu naquele osso, ok? Mas os sintomas mais comuns, as queixas mais comuns de quem sofre uma fratura é dores, inchaço, incapacidade total
ou parcial dos movimentos. Por exemplo, quebrou lá um osso da mão, a pessoa não consegue fazer todos os movimentos ou não consegue fazer nenhum movimento. Há algum problema naquele momento ali que ela não consegue fazer o movimento normal do braço, da perna ou do osso que ocorreu a fratura, ok? Então já é o primeiro sintoma. A dor, claro, se quebrou tá doendo, né? Tem casos de fraturas bem pequenas que a pessoa não sente tanta dor, mas a grande maioria das fraturas vem acompanhado com muita dor e por causa da parte inflamatória no local, nós temos um inchaço, começa a ficar inchado o local e fica vermelho, dolorido naquele local, ok? Então, o que acontece, né? Quando a fratura é um pouco mais elevada, quando a fratura é um pouco mais grave, quando tem lesão de tecidos, né, na quebra ali daquele osso, também pode acontecer hematomas, né? Aquele roxo, aquela região mais preta ali no local, porque há vazamento de sangue ali no local. Então, são situações que nós devemos ficar atentos para dizer, opa, isso aí parece uma fratura, vamos encaminhar ali para o pronto atendimento para fazer um raio-x e termos certeza. Não temos a capacidade de falar, não, isso não é uma fratura, certeza que não é, porque pode ter ocorrido uma fratura, naquele momento ainda não se desenvolveu o quadro inflamatório, a pessoa não está sentindo tanta dor, então nós não podemos dizer não é uma fratura. Pode ser uma fratura. Os sintomas são parecidos com uma fratura. O ideal é procurar e fazer um exame de raio-x para termos certeza. Sempre colocar essa postura aí para o seu paciente, para o seu cliente na farmácia, para você não se comprometer. Ok? Então, os ossos, as fraturas, nós temos algumas classificações, né? Então, quando ela é fechada ou interna, né? Olha essa figura aqui, né? Isso aqui não tem como não ter certeza que houve uma fratura. Isso aqui não precisa nem de raio-x para ter certeza que houve uma fratura, né? Porque o membro está totalmente deslocado do seu curso natural, né? Mas é uma classificação que nós vamos passar para você. Essa aqui é uma classificação das fraturas como fechada ou interna. O osso quebrou, mas continua dentro do órgão. Nós não estamos vendo o osso quebrado. Ele está ainda dentro daquele órgão, né? Já ao contrário, preparem seus estômagos aí, quem é mais sensível, né? Nós temos a conhecida fratura exposta, quando o osso atravessa o músculo, atravessa a pele e é exposta ao exterior. Também fraturas bem feias de se ver, mas podem sim ocorrer, principalmente em casos de acidentes, né, com automóveis, né, com impactos muito grandes, com quedas muito grandes. Nós temos algumas situações em que ocorre a fratura exposta, né? Então, temos vários tipos de fraturas, não cabe a nós, né, dizermos para o nosso paciente, a sua fratura foi em fissura, a sua fratura foi em galho verde, a sua fratura foi cominutiva, não cabe a nós, né? Isso aqui está aqui a título de conhecimento mesmo, para a gente saber que existem vários tipos de classificação. Então, a fratura em fissura, as bordas estão muito próximas, né? Então, houve uma fissura, como se fosse assim, ela quebrou, mas as partes quebradas estão bem grudadinhas, não houve uma separação muito grande daqueles ossos, né? Fratura em galho verde, fratura incompleta, foi só um pedacinho que quebrou, né? Bem mais fácil de se recuperar, às vezes só com uma tala ali já resolve. Fratura completa, quando houve a separação total daquele osso. Fratura cominutiva, a quebra do osso em 3 ou mais fragmentos, né? Quando a pessoa fala, nossa, moeu o osso da pessoa, porque teve vários pedacinhos, né, que se romperam e se separaram ali do osso da pessoa. Fratura impactada é quando as partes se interpenetram, ou seja, quebrou as duas partes do osso, mas uma entrou dentro da outra, houve um esmagamento de uma dentro da outra ali.
Então é uma fratura que geralmente a gente tem que fazer uma cirurgia ou para colocar no lugar é um pouquinho mais difícil, porque elas também entraram uma dentro da outra, ok? Nós temos também a fratura em espiral, é quando houve uma torção do osso e ele quebrou e mudou o sentido daquele osso. O osso era assim, houve o rompimento por torção e daí o osso fica em direções diferentes daquela original, ok? Isso é mais a título de curiosidade para vocês, nós não fazemos esse tipo de diagnóstico, mas temos que saber, né, alguns termos aí para nós termos vocabulário para estar podendo conversar com o nosso paciente, explicar para ele, né, tirar as dúvidas do nosso paciente, né? Aqui uma figurinha para vocês acompanharem aí alguns tipos de fratura. Ali a transversa, longitudinal, a oblíqua, aqui ó, essa aqui também uma oblíqua, mas que foi separado o osso. Essa aqui em espiral, houve a torção do osso, houve um ponto de pressão que houve a torção e ela mudou o sentido do osso, né? Fratura simples e a fratura cominutiva, um pedaço entrou ali dentro do osso, ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Fratura, outro tipo de classificação, fratura completa ou fratura total, né? Você nota nesse tipo de imagem que houve a separação total das duas partes, né? No caso aqui, nós temos dois ossos com esse tipo de fratura, né? Aqui uma mão, um rádio e a una fraturados com fratura completa. Houve a separação das peças dos ossos, né? E nós temos a fratura aqui oblíqua quando lesa o osso diagonalmente. Então nós temos uma lesão aqui no osso que houve o rompimento da continuidade do osso, mas ainda temos pedaços que estão ligados, né? Então não houve o rompimento total aí da estrutura óssea. Outro tipo de situação, a fratura transversa, quando a fratura é em uma linha quase reta, né? Houve aqui a fratura retinha, né? Dá para observar ali. Isso tudo é a título de curiosidade para vocês. O que mais vale aí para nós são as nossas atitudes perante uma fratura, que pode ser dentro de casa, que pode ser no balcão da farmácia, alguém chegando com o paciente, o que eu faço com esse paciente e tal, ou alguém ligando para a farmácia. Então é importante nós termos em mente como proceder nesses casos para que nós possamos passar as orientações corretas ao nosso paciente. Então, evite movimentar o local fraturado. Fraturou, no primeiro momento, não movimente aquele local, porque se houve a separação do osso, ao movimentar aquele local, aquilo pode sair mais do lugar, nós podemos ter, né, uma inclinação de membros. O que sustenta o nosso corpo são os ossos. Com a quebra total do osso, pode haver uma diferença ali no caminho daquele órgão. Então, totalmente proibido, né, movimentar o local fraturado. Imobilizar o local fraturado com qualquer coisa que você tenha que seja rígida, sólida, um pedaço de madeira, um papelão, algo que mantenha ali aquele órgão no mesmo sentido em que ele está, para que ele não lesione mais os tecidos, para que durante o movimento e a remoção daquele paciente para o seu pronto atendimento, você tenha mais lesões, né? Então sempre procurar imobilizar ali o local fraturado. Se a fratura for em braço, dedo ou perna, retirar objetos que possam interferir na circulação. Como vai haver um inchaço no local, um edema, né, uma inflamação no local, pode inchar aquele órgão, os dedos, a mão. Então retirar pulseiras, relógios, anéis, coisas que possam estar pressionando ali a circulação, né? Isso é muito importante no caso
de fraturas nos braços e mãos, né? É muito importante isso aí, ok? Outra coisa que nós devemos fazer é evitar comprimir o osso, não apertar muito, né? Porque nós não sabemos o que está ali dentro, se houve rompimento total, se houve perda de massa óssea, a gente não sabe dizer o que está acontecendo ali, então evitar apertar muito aquele osso. Não tentar, em hipótese nenhuma, colocar o osso no lugar, isso não cabe a nós, né? Cabe ao médico que vai estar atendendo ali no pronto atendimento. Em caso de fratura exposta, isso é muito importante, há sangramento e pode ser muito intenso ou pouquinho, pode ser muito sangue ou pouco sangue. Proteger a área com um pano limpo, porque você tem uma exposição ali de tecido, houve um rompimento ali de carne e essa carne está exposta sem proteção, pode cair sujeira, pode vir algum bicho, pode vir alguma coisa, uma bactéria que possa estar contaminando aquele local, então você vai ter dois problemas, a fratura e uma infecção também no local, então proteja o local com um paninho limpo para evitar cair pedaços de folha, sujeira, bichos, etc. Ok? E daí enrolar, né, uma atadura ali no local do sangramento para evitar que esse sangue se perca em muita quantidade. Às vezes acontece, não é fácil, mas não é muito comum, mas pode sim ocorrer morte por causa de algum tipo de fratura externa, fratura exposta, porque há o rompimento às vezes de alguma artéria, uma veia muito grande, perde-se muito líquido. Então é importante passar essa atadura ali para pressionar um pouquinho, para que não se haja mais a perda de sangue em excesso, ok? Então são situações que podem estar acontecendo e nossos procedimentos é muito importante ali naquele momento, ok? Se a suspeita de fratura do crânio ou da coluna cervical, temos que proteger a cabeça da vítima de maneira que ela não possa realizar movimentos, ou do crânio ou da coluna. Nós temos que imobilizar também ali a cabeça para que a pessoa não faça movimentos, porque esse movimento pode lesionar a medula óssea, a medula espinhal. Então essa medula espinhal, nós podemos ter perda dos movimentos, nós podemos ter lesões muito graves ali no caso de uma lesão ali nessa região. Então sempre procurar imobilizar a pessoa o máximo possível. Em caso de fratura de bacia, o risco de ter uma hemorragia interna deve ser avaliado, pois pode ter rompido vasos sanguíneos importantes. Então sempre com muita agilidade aí no atendimento da pessoa, porque você não sabe o que está acontecendo ali dentro da pessoa, não sabe se houve rompimento de algum vaso importante. Então, para evitar a perda daquele paciente, nós temos que proceder com agilidade e mandar o quanto antes ali para o pronto atendimento, porque lá eles têm equipamentos específicos aí para o diagnóstico dessas situações, ok? Então, sempre estar próximo ao paciente para se avaliar como ele está, avaliar os sinais vitais, como nós já vimos nas nossas aulas presenciais. Avaliar os sinais vitais é muito importante, porque nesses sinais vitais nós vamos ter pelo menos uma noção de como está o corpo da pessoa, se o batimento está ok, se a pressão arterial está ok, se a temperatura da pessoa está ok. Avaliar a respiração, batimento cardíaco é muito importante para ver se houve alguma lesão interna ali. A pessoa pode mudar esses quadros de sinais vitais, ok? Então, algumas maneiras de se imobilizar o nosso paciente, nós temos aqui na nossa figura, né? Sempre utilizando objetos rígidos, pedaços de madeira, pedaços de papelão grosso, dobrado, também servem para que nós não possibilitamos o movimento daquele órgão. Isso não vai salvar a pessoa, mas vai evitar que ela tenha maiores lesões ali naquele local. Então, dependendo da situação, ali, ó, essa aqui, por exemplo, é uma perna, né, ali também, então nós pegamos um objeto maior. Se for o braço, por exemplo, um objeto do tamanho daquele braço.
sempre colocar, né, uma maneira daquele órgão ficar preso ao corpo para que também evite o movimento e tenha, por causa do peso daquele movimento, também tenha mais lesões. Então são várias situações que nós temos aqui, vocês depois deem uma olhadinha no material, depois dessa videoaula, para que vocês tenham a noção de que não importa o local que você esteja, sempre você pode adequar, né, com um palito de picolé, com uma régua, com um pedaço de madeira, algo que seja rígido ali, que consiga manter aquele órgão sem fazer movimentos, para que a gente possa evitar maiores lesões até a pessoa chegar ali ao pronto atendimento. Ok, pessoal? Tranquilo? É uma aula curtinha, tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhada ali no material, respondam as questões e lembrando que nós agora temos a aula da apostila, continuando o nosso cronograma normal ali do Sebrae. Então, deem uma olhada nos materiais, deem uma olhada nas atividades, respondam as atividades, vocês têm aí um dia só para responder, porque agora vale nota, vale presença, então é muito importante que nós estejamos aí antenados e ligados aí todos os dias, ok? Beleza? Valeu, galera, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau!